Simplificando a expressão e obtemos o que, né? Questão interessante essa aqui, não é verdade? Então tá, pessoal, vamos lá começar a usar as propriedades dos radicais que a gente estudou. O que eu vou fazer inicialmente aqui nesse radical é introduzir esse fator aqui, olha, no radicando. Qual é o procedimento mesmo para você introduzir um fator no radicando? Você pega esse fator, eleva ao índice da raiz e coloca para dentro do radicando. Foi isso que a gente discutiu? Então devagarzinho para a gente entender. Ó, a expressão e vai ser igual, aqui está o traço principal, aqui então a gente vai obter raiz quadrada de raiz quadrada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fator e introduzir no radicando. O que eu devo fazer? É pegar esse fator, elevar o índice da raiz, que é 2, e colocar para dentro do radicando. Aí a gente vai obter x ao quadrado sobre y ao quadrado. Ainda vezes x elevado a menos 3 sobre y elevado a menos 5. Excelente, excelente. Então, devagarzinho para você entender. Nessa passagem, inicialmente aqui, o que eu fiz? Eu introduzi esse fator no radicando. Qual é o procedimento? Pega esse fator, eleva ao índice da raiz e coloca para dentro do radicando. Foi o que eu fiz. Eu peguei o x sobre y, elevei ao índice da raiz, que é 2, e coloquei para dentro do radicando. Está aqui, ó, x ao quadrado sobre y ao quadrado. Bom, sobre aqui vai ficar o seguinte, deixa eu repetir esse radical aqui, não tem problema não. Raiz quadrada de raiz quarta de x elevado a menos 1 sobre y. Excelente. Bom, aqui nesse terceiro radical eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar inicialmente esse fator e introduzir no radicando. Vou pegar esse fator e introduzir no radicando. Dessa forma a gente obtém raiz cúbica de raiz quadrada. Agora eu vou pegar esse fator e introduzir nesse radicando. Qual a ideia? É pegar esse fator, elevar o índice da raiz, que é 2, e colocar para dentro do radicando. Então aqui vai ficar x elevado a menos 2 ainda elevado a 2. Então x elevado a menos 4. Sobre... Aqui vai ficar y elevado a menos 1 ainda elevado a 2. Y elevado a menos 2. Então o que eu fiz? Peguei esse fator, introduzi no radicando. De que forma? Pega esse fator e eleva ao quadrado, porque o índice da raiz aqui é 2. Ainda vezes y elevado a menos 2 sobre x elevado a menos 1. X elevado a menos 1. Olha que bacana. Esse y elevado a menos 2, olha, com esse aqui, a gente já pode simplificar. Maravilha, maravilha. Então tá. Nossa, será que vai dar para fazer aqui? Vamos lá. Vamos vir aqui para cima agora. A expressão e vai ser igual. Bom, agora eu tenho uma raiz quadrada de raiz quadrada. É raiz quarta. É raiz quarta de quem? Já vamos operar aqui, vamos ver o que dá para a gente fazer, pessoal. Olha só. X ao quadrado vezes x elevado a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é o x, e somos expoentes. 2 menos 3 dá menos 1. Então, x elevado a menos 1, x elevado a menos 1. E aqui eu vou ter y ao quadrado vezes y elevado a menos 5. Pela mesma linha de raciocínio, você tem que repetir a base, que é o y, e somar os expoentes. 2 menos 5 menos 3. Excelente, excelente. Vamos lá. Aqui no denominador agora eu vou ter quem? Raiz quadrada de raiz quarta é raiz oitava. Raiz oitava de x elevado a menos 1 sobre y. Sobre y. Muito bem, muito bem. Ainda vezes, agora eu tenho aqui raiz cúbica de raiz quadrada, é raiz sexta. Isso é raiz sexta. Aqui vai ficar, eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base, tá vendo? Divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Atenção que vai ficar x elevado a menos 4 menos menos 1, tá? Esse menos aqui é o da regrinha, repete a base, subtrai os expoentes. E esse menos aqui é do menos 1. Então vai ficar menos 4 mais 1, ou seja, menos 3. Então, aqui é a raiz sexta de x elevado a menos 3. Excelente, excelente. Vamos lá. A expressão e vai ser igual. A fim da gente sumir com essas frações, vamos fazer o seguinte. Essa primeira raiz, vamos escrever assim, ó, raiz quarta de x elevado a menos 1 vezes y ao cubo. Y ao cubo, porque
No fundo aqui eu tenho 1 sobre y elevado a menos 3. 1 sobre y elevado a menos 3 é y elevado a mais 3. Estou pensando nessa propriedade das potências. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Tá? Então você inverte a base e troca o sinal do expoente. Muito bem. Sobre quem? Sobre raiz oitava de x elevado a menos 1. E vou escrever também o y elevado a menos 1, a fim da gente sumir com a fração. Aqui tem 1 sobre y é o y elevado a menos 1. E um detalhe interessante aqui nessa próxima raiz, é que eu posso simplificar o índice com o expoente, o índice da raiz com o expoente. Simplificando, a gente vai obter raiz quadrada de x elevado a menos 1. Estou simplificando, dividindo tanto o índice quanto o expoente aqui por 3. 6 dividido por 3 dá 2, não precisa colocar. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Pronto. Bom, o que a gente deve fazer agora é reduzir esses 3 radicais ao mesmo índice. E qual vai ser esse novo índice? Esse novo índice é o 8. É o 8. Então, eu vou escrever todos esses radicais com índice 8. Esse aqui não precisa, já está com índice 8. Então, a expressão E vai ser igual a raiz... Bom, olha só, como é que é o procedimento? Vou fazer meio que direto. Bom, para eu escrever essa raiz aqui com o índice 8, eu devo multiplicar o índice por 2. Então, você multiplica o índice por 2 e os expoentes aqui também por 2. Vai ficar assim, ó, raiz de índice 8 de x elevado a menos 2 e y elevado a 6. Multiplica os expoentes por 2. Sobre raiz de índice 8 de x elevado a menos 1 e y elevado a menos 1. Muito bem. Vezes... Aqui, a fim de escrever esse radical com índice 8, eu vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 4. Raiz de índice 8 de x elevado a menos 4. Porque o índice aqui é 2, tem que multiplicar por 4. Muito bem. Vou voltar para cá agora. Vamos voltar para cá. Bom, agora como eu tenho produto, multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, qual é o procedimento? Você repete o índice e opera ali com os radicandos. Você pode multiplicar esse por esse e dividir por esse, sem problema nenhum. Então, a expressão E equivale a uma única raiz de índice 8, de quem? De x elevado a menos 2, y elevado a 6 sobre x elevado a menos 1, y elevado a menos 1, e aqui ainda vezes x elevado a menos 4, excelente. Vamos lá. Então, a expressão E vai ser igual a raiz de índice 8, de quem? Vamos pensar nas potências de base x, Essa aqui e essa aqui. Então, o que eu tenho aqui? Daqui para cá eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, aqui eu tenho uma divisão. Então, eu vou ter o x elevado a menos 2, menos 4, que aqui eu devo somar os expoentes. E esse menos 1 eu devo subtrair menos 1. Então, menos 1. Atenção para os detalhes, hein? Então, menos 2, menos 4 vai dar menos 6, menos vezes menos, mais 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, x elevado a menos 5, agora vamos pensar nas potências de base y. Vai ficar o quê? Y, o que eu tenho aqui, melhor dizendo? Uma divisão de potências de mesma base. Eu devo repetir a base, que é o y, subtrair os expoentes. 6 menos menos 1, ou seja, 6 mais 1, que vai dar 7. Então, y elevado a 7. Questão de altíssimo nível, mas, conforme você está observando, se a gente faz devagarzinho, com cuidado, observando as propriedades dos radicais e da potenciação, a gente consegue fazer. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A.